Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha a gente aqui, pois é o mês de abril indo, mas nós estamos aqui permanecendo firme, fortes na oração, na intercessão, na entrega, não é isso? Tenho certeza que assim vocês têm feito, buscado ao Senhor dos Exércitos. Saímos agora de um final de semana, referente à Semana Santa, o sacrifício, do nosso Senhor Jesus Cristo pelas nossas vidas, ali nos resgatando do pecado, nos resgatando, de nós mesmos, nos resgatando para estar vindo colocar uma eternidade na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. E louvado seja o nome do Senhor por todos os feitos que Ele assim tem na humanidade realizado. Grandes feitos. E assim continuará fazendo. Amém? Fico feliz porque você está aqui, porque sabe que grande é o feito do Senhor na sua vida e através dela. Vamos lá? Vou falar aqui uma história, uma história real, verídica, uma história no qual o Senhor se manifesta de uma forma extraordinária. E essa história que ficou registrada na Bíblia Sagrada é uma história que a gente pode hoje trazer para as nossas vidas e dizer: Senhor, eu me encontro nesse estado. Porém, da mesma forma como o Senhor agiu lá, sei que o Senhor também pode agir aqui, hoje, nesse exato momento, e o teu nome ser glorificado. Mas de antemão, vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, Pai querido, soberano Tu és, estamos aqui para reconhecer que Tu és Senhor sobre todas as coisas. Nos humilhamos diante da Tua presença, Te pedimos perdão pelas nossas falhas e faltas para contigo. Não somente, Senhor, pedimos perdão por nós mesmos, mas pelos nossos familiares. Desde já pedimos a sua visitação e diante, Senhor, da Tua palavra, meu Pai querido, Deus de amor, traga a revelação da mesma, porque o Senhor sabe do que a gente precisa. O Senhor sabe, meu Deus, do que aquele povo precisava quando se encontrava escravizados e cativos, e o Senhor entrou com a Tua intervenção divina, Jesus Cristo. Oramos nessa noite para que a sua intervenção entre na vida desta pessoa, meu Deus, na causa dela, que a tua intervenção venha entrar dentro do lar, meu Deus, no trabalho, na saúde, meu Deus, na área sentimental, naquilo que o Senhor precisa, meu Pai, naquilo que o Senhor sabe que ela precisa, meu Pai, que assim seja realizado. Meu Deus, tudo na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus, e que teu nome, como foi glorificado, Senhor, nessa história, no qual iremos aqui apresentar, que o Senhor estará nos trazendo nessa noite, que assim também, meu Pai, o teu nome venha ser glorificado na vida deste homem, na vida desta mulher, em cada área, em nome de Jesus, pois é o teu Espírito Santo que ora e que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? É o nosso Deus, é o nosso Senhor Jesus, é o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis por mim, por você, intercede por todos nós. E vamos ver, como eu falei, da história real, verídica, e que tenho certeza que eu e você, todos nós estamos passando por alguma situação parecida, não é verdade? Afinal de contas, o povo, aqueles estavam escravizados, porém recebeu da parte de Deus, o enviado do Senhor, que foi ali o Moisés, para estar vindo seu instrumento de Deus, para que aquele povo saísse do Egito. E assim ocorreu. Eu acredito que a maioria aqui sabe dessa história, que o povo de Deus que estava escravizado no Egito teve uma grande oportunidade de sair de lá.
Aleluia. E assim o Senhor nos entrega todos os dias oportunidades para sair do Egito, para sair da escravidão do inimigo, né? O Egito aqui simboliza o mundo, né? A escravidão aqui significa o pecado, no qual muitas das vezes estamos aprisionados. E o Senhor, como enviou Moisés naquela época, enviou Jesus para estar vindo, estar nos libertar do pecado, nos libertar do mundo e nos libertar de nós mesmos. Então, nós vamos ver aqui, né, em Êxodo 14, que fala justamente quando o povo de Deus saiu do Egito e foi ali rumo à terra prometida, rumo ao novo, né? Porque o Senhor tem coisas novas. O Senhor está reservando para você aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não desceu ao coração do homem. É o que o Senhor disse: eu reservei para você, meu filho. Eu reservei para você, minha filha. E assim ele fez, porque Deus faz, meu amado e minha amada. Deus, ele cumpre, ele está aqui nesse exato momento fazendo além daquilo que nós temos pedido, pensado e imaginado. Mas, Gleise, sim, o povo saiu e ficaram de boa? Não necessariamente. Teve um processo. E que processo foi esse? Justamente quando eles pararam ali em Pi-Hairote, no qual nós vamos ver aqui agora, né? Que significa beco sem saída. E muitas das vezes nos encontramos desta forma, né? Saímos do Egito, saímos do mundo, né? Ali o Senhor nos libertou, aleluia, do pecado, mas estamos, né, em Pi-Hairote, no beco sem saída, né? Precisamos que o mar seja aberto, precisamos que o Senhor venha com o milagre, precisamos que o Senhor nos diga qual é o próximo passo que devemos dar, precisamos, né? E se eu e você nós estamos aqui para meditar na palavra do Senhor, é porque entendemos que precisamos. Então vamos lá, Êxodo 14, vamos ler do versículo 1 ao 5, que diz assim, para entendermos melhor, não ficar também nas minhas palavras. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdon e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: então, embraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios, que eu, o Senhor, e eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel para que não sirvais? Dentro desse versículo do 1 ao 5, como lemos aqui que foi uma ordenança do Senhor a Moisés: fiquem em Pi-Hairote, fiquem ali. Só que Moisés, entendeu? Ele não questionou ao Senhor, né? Mas todavia ele estava obedecendo a direção do Senhor. E como líder, ele estava ali levando o povo debaixo dessa direção. Só que essa direção aparentemente parecia muito perigosa. Por quê? Porque Faraó, ele estava ali, né? Logo no início ele estava com aceitação. Mas o Senhor diz: eu vou mudar o coração de Faraó. Ele não vai aceitar tão facilmente. Eu farei com que ele vos persiga. Eu farei com que eles levante todos os seus cavaleiros e os seus cavalos para que vá atrás. Só que o Senhor não falou isso para Moisés. O Senhor, entendeu? Já tinha isso para estar vindo fazer, porque ele já conhece o final da história.
Eu e você não sabemos o final da nossa história, mas há muitas coisas que ele assim permite com que aconteça para que lá na frente a gente entenda, como o nosso próprio Jesus fala em uma passagem, né, que diz: não entendes o que faço agora, entenderás depois. E assim foi. O povo saiu, seguiu essa direção no qual o Senhor Jesus Deus deu a Moisés, e dentro dessa direção que Moisés, né, recebeu da parte de Deus, assim trouxe para todos que estavam ali, né, todos os israelitas. E aí vamos, Faraó liberou, né, Deus está no controle, realmente ele nunca sai, e ali seguiu e chegou nessa margem, né, no qual o Senhor diz que é Pi-Hairote, e ali eles ficaram, né, digamos que o mar estava diante deles, e atrás eles não esperavam, né? Claro que nem o próprio Moisés sabia disso, e o Faraó vinha com seus cavaleiros. Por quê? Porque o Senhor mudou o coração de Faraó. O Senhor fala aqui bem claro: sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração. E no versículo 4, anteriormente, quem é que fala? E eu endurecerei o coração de Faraó. Existe uma revelação atrás disso, meu amigo e minha amiga. Muitas das vezes a gente vê pessoas que se opõem a nossas vidas. Muitas das vezes são pessoas que são levantadas de forma negativa para nos prejudicar, nos atacar, né? Fazer tantas coisas que na verdade não deveria. Mas há uma permissão do Senhor. Mas essa permissão do Senhor não é para nos afligir, não é porque Ele gosta de ver o sofrimento dos seus filhos ou de qualquer pessoa, né? Isso justamente vem para nos dar um dos maiores ensinamentos, que o Senhor, Ele conhece o todo. E se eu confio nele que conhece o todo, eu posso estar vindo continuar seguindo as suas instruções, seguindo a sua direção. E aqui Moisés continuou seguindo. Senhor, se é para ficar aqui, aqui nós ficaremos. Só que bora um pouquinho mais para frente. No versículo 11 ao 14 diz assim: e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito. Começou a entrar um questionamento. Por quê? Porque o ambiente no qual eles estavam não era um ambiente agradável, não era o que eles esperavam receber depois que ouviam a direção de Deus. E muitas das vezes, meu amado e minha amada, nós estamos em um local, nós estamos convivendo com algumas pessoas, nós estamos dentro de uma situação que a gente diz assim: poxa, mas essa não foi a direção que Deus me deu? Poxa, não foi isso que o Senhor disse que era justamente para que eu viesse fazer, e eu aqui, agora, nesse exato momento, eu estou passando por isso? Mas antes tivesse ficado lá. E quantas pessoas acham que o que viveu há 10, 5 anos atrás, 20, é melhor do que estar vivendo hoje? Por quê? Porque ali entra, né, dentro daquela pessoa, a insatisfação. E ela não consegue enxergar que quando saiu de determinado lugar, já estava vindo uma mudança. Só que a primeira mudança que tem que ocorrer é aqui. Então esse povo, eles não conseguiam mensurar a visão de Deus, o propósito de Deus, a mente do Criador, que ninguém conhece, não sabe como é. É por isso que o Senhor diz: viva por fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E assim nos encontramos muitas das vezes em Pi-Hairote. Poxa, eu saí de onde era para sair, eu fiz o que era para fazer, e estou aqui em Pi-Hairote. Eu estou no beco sem saída. Agora eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei se eu volto para o Egito, eu não sei se eu caminho para frente, eu não sei se eu vou para um lado, não sei se eu vou para o outro. Fica completamente perdidos, porque foi exatamente isso que eles estavam passando.
para Moisés: Moisés, nós estamos perdidos. Você tem certeza? Por que saímos de lá então para estarmos aqui? Então entenda, meu amigo e minha amiga, se você saiu de um determinado lugar, ou se você está convivendo com a outra pessoa, com outras pessoas, não importa qual é o seu estado presente, o Senhor diz: há um mar aberto diante de ti, você só não percebe. Você não consegue perceber. Pirrairote estava ali, pertinho o mar. Eles tinham uma mente tão escravizada que eles não conseguiam enxergar a grandeza, a natureza, a beleza. Eles estavam atrelados ao seu trabalho como escravos. E muitas das vezes você está atrelado ao seu passado. Você está atrelada, você está carregando dentro de você coisas que já se passou e você está em um lugar que o Senhor quer provocar um milagre, o Senhor quer abrir um mar diante de você, mas você não consegue ver. E aí, como você não consegue ver e olha para trás, o que acontece? Murmura, reclama, questiona, em vez de orar, de confiar, de ter fé. Como, Gleise? Essa pergunta eles fizeram. Como nós vamos ter fé se saímos do Egito para vir para o deserto? Como é que nós vamos ter fé se nós estamos aqui no beco sem saída e não sabemos o que fazer das nossas vidas? E quantas pessoas fazem esse questionamento todos os dias? Mas o Senhor deu a resposta. Vamos ver lá? Qual foi a resposta que o Senhor assim deu? É por isso que é necessário, viável, confiar nele. E aí continuou dizendo no versículo 12. Não é esta palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixai-nos que sirvamos aos egípcios, pois quem melhor nos fará servir aos egípcios do que morremos no deserto? Olha as murmurações. Olha, lembrando do que estava no passado. E olha que tinha pouco tempo que tinham se retirado. Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais. Estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornareis a ver. E o Senhor diz: os inimigos que te perseguem, você não vai mais ver. Essa aflição que você está, você nunca mais vai passar. Isso que você está a sofrer, eu estou chegando para acabar. Jesus chega, Deus chega, e a orientação que o Senhor nos entrega através aqui de Moisés: não temas, porque você está com medo. Ele continua dizendo: estai quietos. Por que é que você está inquieta? Por que é que você está ansiosa? Por que é que você está preocupada? Vede o livramento que o Senhor há de lhe dar. É o livramento no trabalho, é o livramento em casa, é o livramento na rua, é o livramento desse relacionamento. Que livramento você está precisando? O Senhor vai trazer. É o livramento dos opositores, dos inimigos, tanto espirituais como naturais. Veja o livramento que o Senhor lhe dará. E ele não diz que o livramento foi ontem, vai ser amanhã, ele diz é hoje. Então você que ouve essa mensagem agora, o livramento é hoje. Vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais tornareis a ver. Se você crê nesta palavra, pode ter certeza que essa mensagem que você está a receber e aquilo que está lhe afligir a partir de hoje não lhe afligirá mais. Se é a cura que você precisa, você terá cura hoje de forma imediata. Se a libertação da sua casa assim será. Se a transformação de mentalidade, assim o Senhor já está a fazer. Se são portas abertas, prosperidades da parte do Senhor, Ele está a fazer. Ele é o Deus de já. Pirrairote, nunca mais. Aflição, beco sem saída,
seja disperso agora em nome de Jesus. E um novo tempo chega, porque nesse mês de abril, antes de terminar o ano, portas serão abertas, entendimentos serão abertos, algo será aberto na sua vida, assim como o mar foi aberto nessa história. E vamos lá. Continuando, Êxodo 14 diz assim: e o Senhor pelejará por vós e vos o escalareis. Você vai ver o livramento do Senhor. É Ele que peleja. Diga na sua casa: o meu Deus peleja por mim, guerreia as minhas guerrilhas, batalhas são vencidas, porque Ele vive. No 15 continua falando: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Aí o Senhor pergunta a você hoje: tem orado, jejuado, clamando, suplicado? Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Por que você ainda está aí nessa situação? Você pode sair dessa situação. Caminhe para frente, marche, vá adiante daquilo que você tem que fazer, precisa fazer e sabe que é o certo a ser feito. Marche, essa foi a ordem. Está em Pi-Hahirote é por um período curto, muito curto. O beco sem saída, o fundo do poço, seja o nome que você queira dar. Biblicamente falando, é isso aqui. Você só permanece ali por um período de aprendizado. Aleluia! E o que o Senhor quis ensinar ali entre Pi-Hahirote e o mar aberto foi dependência. Foi fé. Foi crer na promessa. Por quê? Porque o Senhor falou: eu vou levantar um que vai tirar o meu povo do Egito. E o Senhor cumpriu diante dos olhos de todos. Mas quando aconteceu, mesmo assim teve gente que não creu por causa do deserto, por causa da aflição, por causa da situação. Tem coisas que Deus já fez na sua vida. Muitas maravilhas, muitos sinais, muitas coisas o Senhor já fez. E pelo fato de você estar nessa situação, você não consegue enxergar as promessas que Ele já cumpriu na sua vida. Então, se Ele já cumpriu uma parte, quem disse que Ele não vai cumprir o restante? Porque Deus, o que Ele começa, Ele termina. O que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele fala, não falha. Então aqui em Pi-Hahirote foi o povo ensinando, Deus ensinando, Deus ensinando ao povo a dependência nele. E disse: por que vocês estão aí a clamar? Por que está aí nesse estado? Você só fica nesse estado se você quiser. O mar está diante de você. Marche. Tem momento, meu amado e minha amada, que vai ser para você orar, interceder, jejuar. Para você estar vindo fazer as questões espirituais. Mas vai ter momento que você precisa marchar, decidir, escolher, avançar, se ousar. Há momento que você precisa marchar. E é uma coisa que ninguém vai fazer por você, nem Deus. Deus dá a ordem, o comando, a direção. Basta eu e você fazermos. Amém? Tá pegando aí? Aleluia, porque eu tô pegando aqui, viu? E no 16 diz assim: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e finde para os filhos de Israel passarem pelo meio do mar seco. E o mar foi aberto.
Então o Senhor deu um comando. Diga ao povo que marche, porque o marchar depende de você, mas abrir o mar depende de mim. Aleluia! Glória a Deus! Se Deus, Ele é o responsável por abrir o mar, se Deus é o responsável por abrir o mar, por que que você não vai marchar? Se você vai fazer a parte mais simples, você vai fazer a parte mais fácil, você vai fazer a parte possível. Porque o impossível, o mais difícil é abrir o mar, meu querido. E Ele garante que abrirá o mar. Ele diz, se ouse para você ver se eu não abro. Siga para você ver se a porta não é aberta. Vá adiante para você ver se eu não sopro. Eu faço e ainda mostro que sou Deus na sua vida. Então não duvida da direção que Deus lhe dá. Não questiona aonde o Senhor te colocou agora. Ah, Gleise, mas os inimigos verdadeiramente têm se levantado contra mim de forma proposital. Porque se o Senhor não levanta os inimigos, vai contra você, e essa situação começar a te apertar, você não sabe nem o que clamar, muito menos conseguir marchar. Então ele diz, dependa de mim, que dos inimigos cuido eu. De Pi-Hairote eu te tiro, marche e eu abro o mar no tempo que você quiser. Aleluia. E o tempo era aquele. E o tempo é hoje, 2025. O tempo do mar aberto na sua vida, na sua casa e na sua família. E vamos lá concluir, porque o mar já se abriu. Glória a Deus. E aí fala no 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental. Toda aquela noite o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. O mar se abriu e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco e as águas foram-lhes como um muro à sua direita, à sua esquerda. Eu tenho certeza que a maioria aqui já viu até o desenho, o filme, Coisa tremenda, o mar sendo aberto, De um lado, do outro, o povo passando em terra seca, É uma visão assim, mesmo na televisão ali, extraordinária. Imagine ter vivenciado aquilo. E o Senhor quer que você vivencie isso, meu amigo, minha amiga. O Senhor quer que você perceba o mar sendo aberto, que você venha passar a seco e contemplando o que Ele está fazendo. Contemple, todo dia, contemple. Já vai contemplando, já vai marchando, já vai agradecendo e vai dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor já abriu tudo que precisa ser aberto diante de mim, porque me escolhestes para vencer. Você foi escolhida para ser o povo de Deus. Você foi escolhida. Reconheça o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador de sua vida. E você saberá o que é ser escolhida e viver as promessas de Deus. Aleluia. E ali o mar se abriu, não somente para o povo de Israel, mas você que é o povo de Deus. Ah, Gleise, mas eu não me considero como um povo de Deus, não. O mar está aberto, é só você marchar. Mas eu duvido você marchar, entrar por esse mar aberto e não ter uma experiência com aquele que faz fluir de dentro de cada um de nós muitas e muitas águas vivas.
Então Moisés, no 17, Êxodo 14, 17. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retornou à sua força ao amanhecer. Os egípcios, ao fugirem, foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornaram cobrir os carros, os cavaleiros e todo o exército de Faraó, que os havia seguido no mar, nenhum deles ficou. Olha aí. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como muro, a sua mão direita e a sua esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Então, quando eles estavam ali passando, né? Passaram, aí vieram todos os inimigos para estar vindo, né? Trazer eles de volta para o Egito, para estar vindo matá-los, escravizá-los. E é isso que o inimigo quer, que você volte. É isso que o inimigo deseja, te matar, te destruir, te escravizar. Mas o Senhor diz, o mar já está aberto, marche, não tenha medo, não fique inquieto, deixe dessa ansiedade, dessa preocupação, dessa angústia, desse luto, porque o Senhor pelejará por você. Esse mês de abril, no qual o Senhor trouxe aqui, logo no início das lives que eu estava fazendo, aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate a porta se abre. Tudo que esse povo queria viver um milagre, e eles viveram um milagre. Só que quando eles estavam a vivenciar, eles não souberam lidar com tamanha grandiosidade da parte do Senhor. Mas Ele está aqui falando contigo. Eu quero fazer coisas grandes porque eu sou o mesmo, eu não mudei. Os inimigos para você nada são diante da minha poderosa mão. A palavra do Senhor diz que havia uma coluna de noite, uma coluna de dia, que os protegiam. Você está protegido, minha amada, está protegida debaixo da sombra do Onipotente. Então, com um Deus desse, que é o único, não há outro. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como não ficar com Ele? Como não caminhar com Ele? Como não ouvir as ordenanças dEle? Como não permanecer na direção dEle? E tudo que Ele mais deseja é que você veja, diante da sua caminhada de vida, vários e vários mares sendo abertos. Porque aquilo que parece ser impossível para você, para Deus, todas as coisas são possíveis. Senhor, meu Deus e meu Pai, abriste o mar, Senhor, para o teu povo passar, e o Senhor não mudou, é o mesmo e ainda está a fazer, Senhor, operação de maravilhas. Essa pessoa que me escuta, que me ouve agora, meu Senhor, que vai ver depois esse vídeo, meu Deus, que o mar seja aberto diante dela, ó Senhor Jesus Cristo. Que esse mar, meu Deus, ela possa estar vindo passar. Porque em Pirrairote não ficarás mais, nem no beco sem saída, nem no fundo do poço. Não há mais aflição, Senhor, nem lamentação e nem choro. Porque o tempo de cantar chegou, porque ali, quando Miriam passou, ela louvou o teu nome, Senhor. Esta pessoa ainda há de te louvar, ainda há de lhe engrandecer, ainda há de ver todos os inimigos colocados por os cabelos de seus pés, porque o Senhor, meu Deus, a escolheu de uma forma, Senhor, especial, para estar vindo vivenciar aquilo que ela nem imagina. O povo não imaginava em visualizar, Senhor, o mar aberto diante dos seus olhos, mas o Senhor fez o impossível. Meu Deus, essa pessoa não imagina do que pode estar assim, meu Pai, a fazer nesta hora, mas o Senhor está fazendo. E para que esta palavra não fique nas minhas palavras, que via se cumprir, para que teu nome venha ser glorificado. Eu não preciso ver, Senhor, e nem saber o que está a fazer, Senhor,
neste exato momento com essa pessoa que me escuta, mas é diante de uma fé, que eu creio, Senhor, que está em Ti, que é o Deus do impossível. Algo o Senhor está a fazer na vida, na casa, na família, no trabalho, nas finanças, na saúde, no ministério. Algo o Senhor está fazendo no oculto, na mente. Ah, Deus, algo o Senhor está fazendo. Mar agora está sendo aberto e esta pessoa, Senhor, vai estar cantando o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Não sou muito de cantar não, viu, gente? Mas glória a Deus por tudo. Não canto, eu adoro. É diferente. Então que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. Tome posse dessa palavra, que verdadeiramente esse mês de abril, né, o Senhor abriu todas as portas para você. E olha aí, Ele dizendo, eu abri o mar. Né? Então aquilo que você precisa, acredite que já está aberto. Né? Basta você ter coragem para poder estar vindo marchar, pedir, se posicionar e fazer aquilo que precisa ser feito, o qual ninguém vai fazer por você, ninguém vai fazer por mim, né? Nem o próprio Senhor. Tem decisões que estão, né, cabíveis nas nossas mãos e precisamos ir colocando Deus à frente de todas as coisas, é claro, sempre, né? E dizendo para Ele, né? Senhor, confio em Ti. Não importa o que passou, passou. Olha para frente. É só o que Deus deseja. Que nós venhamos olhar para o alvo que nos é proposto. Nos é proposto diante de uma fé genuína. Então, aquilo que muitas das vezes a gente acha que não vamos conseguir, porque aquele povo não achava que conseguiria, né? O Senhor, Ele ali nos ajuda nas nossas fraquezas, né? E vai assim nos perdoando, nos direcionando para que nós venhamos receber um milagre, se apropriar do milagre, né? E ser um verdadeiro milagre. Então que você seja, né? Não só passe por essa experiência de ver o mar aberto diante de vocês, mas que você seja, né, um milagre na vida de alguém, com certeza, para que as pessoas possam estar vindo olhar para você e dizer verdadeiramente, né, a gente vê que Deus é com ele, porque como diz as Escrituras, como, né, acabamos de ler, que todos que estavam ali a perseguir Faraó e os seus cavaleiros, quando eles foram engolidos pelo mar, né, eles ali viram que Deus era com ele. Então não se preocupa com o que o Senhor está a trabalhar na vida daqueles que se diz serem seus inimigos e adversários, porque na verdade são pessoas usadas, né, pelo inimigo, que a nossa carne, a nossa luta, não é contra a carne nem sangue, principados, potestades, dominadores do mundo tenebroso, e deles o Senhor cuida. Você só precisa confiar, se entregar e marchar. Então marcha, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, quero agradecer a todos que estiveram aqui presentes ao vivo comigo. Louvado seja Deus pela sua vida. Vou estar ali, né, compartilhando no YouTube, no Kawai. Aqueles que assim sentirem a graça de estar vindo compartilhar. Amém. Né, que a palavra do Senhor vai e se cumpra para a qual foi designada. E que Ele assim nos desperte nesse tempo presente para estar vindo estar a falar dele verdadeiramente. Beijo, graça e paz, uma excelente noite aí de terça-feira em nome do Senhor Jesus e até a próxima, quando o Senhor assim quiser e permitir. Amém? Boa noite a todos.